Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Máquinas Pensantes. Aqui a gente vai discutir inteligência artificial e hoje um convidado muito especial que é especialista, ele é doutor, ele é tudo em segurança na internet. A cibersegurança, é isso, Cibersegurança. né? Eu vou deixar ele apresentar, que é o Thiago Sabino, muito prazer, seja bem-vindo. Nós temos muito a conversar hoje. É isso aí. É um prazer, muito obrigado pelo convite, né? Uma honra participar da iniciativa. Eu sou o Thiago Sabino, eu sou especialista em cibersegurança. Aham, Eu sou o diretor comercial da Nox 5, é uma sim, empresa que nasceu justamente para isso. Temos outras iniciativas também sim. de desenvolvimento, mas Mas a todas, segurança está evidenciando. todas as iniciativas são focadas em cibersegurança. A Aham, gente percebe que hoje precisa estar presente, sobretudo pela mudança tecnológica que vem acontecendo. exatamente. Antes de eu te perguntar alguma coisa, eu quero que você que está assistindo faça a inscrição no canal, se inscreva, é muito importante para a gente, tá bom? E hoje, eu tenho garantias, eu tenho segurança de acessar um aplicativo bancário pela internet? A gente fala na cibersegurança que garantia 100% não Não existe. existe, Então, né? a gente sempre tem que ficar antenado e sempre com cuidado com tudo que a gente vai fazer. Aham, Garantia 100% não existe. Sabendo disso, a gente precisa tomar cuidado. sim, Sobretudo porque na internet a gente pode compartilhar a nossa vida inteira. Então, sim. hoje a gente usa muito o celular, nossa vida está toda ali dentro, os bancos, as fotos, as redes sociais. Então a gente não deve confiar e tem que se atentar muito no que a gente está fazendo. Eu acredito que à medida que você, a sua empresa, vai se aperfeiçoando na segurança, os golpistas também vão se aperfeiçoando, né? Não é isso? Então você tem que Exatamente. trabalhar dessas duas formas, não é? Exatamente. A inteligência artificial e a É, cibersegurança, ela trouxeram para nós vários benefícios. Então, sim. facilitou-se muito a nossa vida. Aham. E dos bandidos também, Sim. porque facilitou bastante as tarefas que eram recorrentes, tarefas às vezes que eram mais complicadas ou complexas. Hoje, com a inteligência artificial, isso simplifica bastante. Aham. Então, facilitou bastante a vida deles e hoje tem golpes muito mais complexos. A gente, assim, o que eu percebo estando nesse mundo é que os criminosos também estudam bastante, eles estão antenados no que tem de novo, e eles sempre usam essas novidades para também incluir ela nos golpes. Aham. Você citou aí, hoje nós temos golpes mais complexos. O que seria esses golpes mais complexos em referência a outros? Então, a gente pode usar como exemplo, Aham. tem um golpe antigo que é o famoso Ben-Satia, que é alguém que está dentro de um presídio, liga, É, e do jeito que você atende, ele já tenta te convencer ali que ele é algum parente. tentaram sequestrar o meu filho. Ah, é? É. E aí você que já sabe que não é verdade, Aham. mas quem não sabe, muita gente acabava caindo. Acaba caindo, é. Por isso que fazia isso bastante. Agora, com a inteligência artificial, eles te ligam, conversam com você um tempinho ali, 2, 3 minutos, apenas para gravar a sua voz. É mesmo? É mesmo. E depois eles conseguem clonar a sua voz. Então, ele consegue mandar um áudio para uma pessoa do seu círculo com a sua voz, Meu falando: Ó, meu Deus. carro estragou, tô usando outro telefone aqui, me manda aí um valor que eu te reembolso amanhã. Usando a sua voz, às vezes a sua imagem, Mas então até atender telefone agora tá perigoso aí. até atender. Tem que saber quem tá te ligando aí. Uma indicação é que se você atender um telefone de alguém desconhecido, tente só ouvir. Então, frases curtas, não fale muito, porque existem esses golpes e está cada vez maior o número de vítimas aqui no nosso estado. Nossa, Thiago, essa eu não tinha ouvido ainda. Por isso que eu disse, os É, criminosos estão se estão atualizando se atualizando. na mesma velocidade. É, e o que se faz para se prevenir isso? Por exemplo, um trabalho desse nosso aqui é um trabalho que a gente faz público, né, para a sociedade. Mas o que mais pode ser feito para que as pessoas não caiam num golpe desse? Por exemplo, eu caio facinho, né? Um golpe desse aí, conversa comigo, oferecendo produtos de banco, cartão de crédito, eu vou conversar normal. E depois pega a minha voz, né, clona a minha voz e faz esse golpe aí. Como que se previne disso? Você, eu, a gente imagina que a gente tem menos possibilidade de cair num golpe desse, né? Mas a grande sociedade, a maioria que não tem talvez esses acessos que nós temos, seja mais fácil de cair, não é verdade isso? É verdade. A desatualização também é um Aham, problema. Então, recebendo esses conteúdos, essas informações, já ajuda bastante a população. aham, Assim, o que eu sempre digo é que o primeiro ponto é a gente sempre tem que desconfiar.
Então a gente tem que sempre. Não existe aquele almoço grátis, aquela promoção que chega no seu e-mail ali de uma televisão custando 20% do valor, É. aquela vaga de emprego que acontece muito ali da gente receber no WhatsApp. A gente vai trabalhar poucas horas e ganhar um valor Aham. muito alto, a gente tem que desconfiar. Uma ótima dica para esse e para outros golpes que são relacionados à engenharia social, né, que é quando a gente ataca pessoas, Aham. é, por exemplo, na sua casa, na sua família, você pode combinar uma palavra-chave, que é como se fosse uma senha. Ó, Então, bom sempre isso. que alguém te ligar ali, um filho, um tio, a esposa, o esposo, te pedindo ali algum favor, um valor, né, em dinheiro, confirme com essa palavra-chave. Se não for possível, às vezes você não combinou, desligue e retorne a ligação, se possível, de vídeo. Aham. Então você pode ligar pro telefone da pessoa, que às vezes ela, no golpe eles falam que tá sem o celular, por isso que tá ligando de outro número, É, é. mas liga para aquela pessoa, porque às vezes ela tá ali trabalhando e te atende normal e você já sabe que é um golpe. Aham. E você liga de vídeo e se for de fato, aquela pessoa confirma ali, porque de vídeo é muito mais difícil, né? É possível também, Sim. mas é muito mais difícil É. de fazer esse tipo de ataque. Certo. Eu recebi um e-mail, ontem, de uma prestadora de serviço de telefonia e dizia que a minha conta estava disponível. E por eu ser cliente dessa operadora, eu automaticamente cliquei no link lá. O meu antivírus me avisou. Foi, esse site Hum. não é confiável. Foi aí que eu me atentei. Então, se eu não tivesse esse antivírus, essa proteção, essa camada de proteção, ele teria infectado meu celular, não teria? E pegado os meus dados? Provavelmente. É, Normalmente esses golpes que são os de phishing, que os golpes que mais dão resultados hoje, são é, os golpes que a gente ataca pessoas. sim. Então, quando alguém fala que teve o Instagram hackeado, ninguém hackeou o Instagram, hackeou aquela pessoa e fez ela de alguma forma fornecer esses dados. Ah, Então, tá. esses golpes são para ou infectar o seu dispositivo Ah, depois, pegar a sua senha, ou vai te levar para um site falso e pedir o seu usuário e senha de alguma conta, e aham. daí começa-se outros golpes. Esses golpes, eles são golpes em massa, então eles disparam ali para milhões de pessoas. Exatamente. No É, caso aí que você é. comentou da sua operadora, Deu então, certo que caiu pra mim lá? mas é porque imagina que de 1 milhão, quantas pessoas não são dessa operadora? É. Então eles vão fazendo ali por amostragem. Aham. Esses golpes são o que mais acontece e é o que mais dá certo. Tiago, eu costumo dizer que quando uma pessoa cai num golpe, que eu já caí, inclusive, esse dia eu perdi R$ 150 com a pessoa lá, é porque ela conhece muita gente, primeiramente, não é? E parece que entra na sua convivência, no seu campo cultural, no seu léxico, no seu vocabulário, e você acaba caindo. Não é assim que eles fazem com a gente? Então, por que que eles conhecem a gente? Porque hoje a gente tem a mania de se expor bastante na internet. É. Então, todo mundo quer postar onde que almoça, onde que janta, que horas que faz caminhada. Então, esses bandidos, eles pegam informações que a gente fornece, que são informações públicas. Aham. E muitos golpes também, que são os golpes de clonagem de rede social, clonagem de WhatsApp, eles pegam em algum grupo que a gente está, clona a nossa foto, pega um outro chip novo ali, coloca a nossa foto e depois se passa por nós, né, para conhecidos e amigos ali, É. pessoas que estão naquele grupo. Então, é sempre cuidado com o que Aham. a gente vai expor na internet também sobre a nossa vida. E é daí que começam esses golpes, com informações que nós mesmos divulgamos e são informações públicas. Clonou a minha rede social. O que que eu faço? Esses golpes, normalmente, quando eles acontecem, é porque nós mesmos fornecemos a credencial. Então, Certo. até como alerta, sempre que alguém te ligar, nunca forneça dados que são dados pessoais, como senha, ou Aham. códigos que chegam no seu aparelho. Certo. Instagram e o WhatsApp, eles vão te ligar de algum lugar qualquer e falar, ó, para confirmar que é você, eu vou te mandar um código aí de 6 dígitos. Tem um site grande aí de anúncio de classificados que faz isso muito, né? Faz isso. Muitos amigos meus caíram nesse golpe já. Fizeram o anúncio, né, nesse site lá. Ó, para liberar o seu anúncio, tem um código aí. De repente era o código do WhatsApp E do aí, meu clonou. amigo, né? Então, às vezes a pessoa não lê o texto, só lê o Aham. código, aí passa desapercebido. E tá no momento também que ela tá dentro daquela situação, né? Fala assim, mas eu realmente fiz o anúncio, né? Isso. Foi eu mesmo que fiz o anúncio. Então, para liberar esse anúncio, eu tenho que passar esse código. É onde a gente cai, que você falou aí. Eu tenho uma curiosidade. Eu perdi o meu aparelho de celular, meu smartphone. Uhum. E tá tudo nele. Hoje eu não sei o telefone de ninguém, eu não sei do meu filho e da minha esposa. O resto tá tudo lá. Como que eu faço? Porque até para eu acessar a minha conta Google, os dados estão lá. A quem eu recorro? Como é que eu faço numa situação dessa? Então, as empresas, como por exemplo o Google, eles têm outros mecanismos de verificação. Então, por exemplo, imagine que você perdeu tudo e precisa acessar pelo computador. Aham. Normalmente eles te mandam uma notificação no próprio celular, te mandam um SMS. Existem verificações onde, por exemplo, ele pergunta qual foi o último e-mail que você mandou, apresenta 4 fotos ali que você postou, por exemplo, numa rede social e fala
Qual dessas pessoas você conhece? Então, existem outras formas de comprovar que realmente é você, sem que seja necessário ali uma credencial. Por exemplo, aparece contatos ali que estavam na sua agenda e você fala, qual dessas pessoas você conhece? Então, são algumas perguntas que vai filtrando para saber se você realmente era a pessoa dona daquele dispositivo. Vamos lá então, eu perdi meu celular, eu vou acessar minha conta Google. E todas as vezes que eu acesso hoje o meu Gmail, ele pede uma confirmação pelo celular. Aí eu fico pensando, se eu perdi o celular, eu não acesso minha conta mais. Não, mas nesse caso aí é diferente. Por exemplo, se você ainda lembrar a sua senha, porque a minha preocupação hoje é que as pessoas não lembram mais a senha. Ah, Hoje tá. fica tudo salvo, é tudo tão fácil que Aham, você põe a digital e já insere a sua senha. Você tem um reconhecimento facial. As pessoas não estão mais lembrando a senha. Hoje, sim, antigamente, antigamente que eu falo assim, há 7, 8 anos atrás, todo mundo sabia alguns números de telefone sabia. decorado. Hoje a gente não sabe, mal sabe o nosso. É, Então, se você se lembra da sua senha, existem outras maneiras. Então, você consegue logar e ter outras formas de verificação. aham, Mas no pior dos casos, você consegue recuperar sua conta dando informações que só você saberia da sua conta. certo. Você falou em reconhecimento facial. As senhas estão com os dias contados? Cada vez mais vem diminuindo as credenciais, porque existem várias outras novas maneiras, né, de você identificar uma pessoa. Aham, Hoje o dispositivo é o que é o mais usado. A maioria das empresas hoje, elas nem pedem senha. Você põe o e-mail, ele manda um código para você. E você vai pôr aquele código ali. Então, ela nem pede mais a senha. aham, As novas empresas estão fazendo assim. A gente percebe que os bancos, eles, quando você faz o cadastro em um banco digital, por exemplo, a primeira coisa que ele te faz é pedir o cadastro é, do seu rosto, né? O cadastro facial. Então, aham, você nem precisa dar muitas informações, porque eles já têm essas informações. sim. Então, você põe ali os seus dados. A gente tem bancos, por exemplo, que usa como telemetria as veias da mão. Por exemplo, o Bradesco usa isso. Então você vai lá, põe a sua mão, ele vai fazer um scan das veias da sua mão e vai definir se é você ou não, para não ter que coletar digital. Então existem várias outras vertentes. Tem a retina, por exemplo. Então a gente cada vez mais vem deixando de inserir senha, porque assim como nos antivírus, para a gente ter uma segurança, as senhas têm que ser cada vez mais complexas. Mais Então elas complexas. têm que ser E a maiores. gente acaba anotando a senha. A gente acaba E, notando. e essa a Tá, senha tá junto com o tá cartão. junto com o cartão, a senha tá dentro do celular, tá, então a gente fica vulnerável demais, não fica? Fica, porque a gente não consegue gerenciar todas essas senhas, Não. porque Cada uma tem uma particularidade, a gente né? não deve usar a mesma senha para tudo. Aham. Então, cada serviço, cada aplicação, é o correto, né, que seja uma senha diferente. Não que todo mundo faça, né? Todo mundo, a maioria das pessoas que eu converso fala assim, é o nome do filho arroba o ano, é o nome É, do telefone, é o CPF. exatamente, é. E a gente não consegue guardar. Então, tem os gestores de senha, né, que ajudam a gente com isso, mas cada vez mais está se deixando de usar por questões de segurança. Como que a inteligência artificial vai nos ajudar a não cair nesses golpes? Hoje os golpes usam inteligência artificial. Então é muito difícil hoje a gente reconhecer porque eles são muito bem elaborados. Aham, E também a inteligência artificial é usada para combater esses golpes. Por exemplo, algo que a gente vai começar a ver bastante é que a gente está chegando em época de eleições. Então já até saiu, né, uma nova medida provisória em relação ao uso de inteligência artificial que você precisa avisar quando aquele conteúdo, seja um texto, uma imagem, é produzida por inteligência artificial, aham. para quem está recebendo essa informação. E existem inteligências artificiais hoje que elas servem para reconhecer se um e-mail foi criado por inteligência artificial, se uma imagem, se um texto, se um áudio foi criado. Então a gente consegue colocar ali, submeter, tem vários sites hoje que a gente coloca um texto, por exemplo, ele diz se aquele texto veio ou não de inteligência artificial. Só que a inteligência artificial já está presente na nossa vida há muito tempo. Muito tempo, Por exemplo, o antivírus que você citou, Aham, há muito tempo ele já usa técnicas de inteligência artificial para identificar ali um malware. aham. Porque ele usa o comportamento, ele usa Identificar o quê? um vírus, Um que é vírus. o nome técnico seria um malware. Ah, Então, esse vírus, ele tem um comportamento. Então, eu não preciso mais ficar trabalhando com vacinas, eu tá. consigo ver, ó, se fez algo que é nocivo, já Aham, vou monitorar para bloquear aham, aquele programinha ali, que é o vírus nada mais é do que um programinha que faz algo nocivo pra aham. gente. Por que que esses golpistas, esses bandidos, não usam essa inteligência deles para o bem? Excelente pergunta. Não é? Essa é o pessoal que tem que responder pra gente, hein? Por que que eles acham que o pessoal não usa isso pro bem? Não é verdade? Porque a gente faz uma coisa boa, tá indo beleza, eles vêm e atrapalham. Não, e a criatividade É, pra fazer golpes assim, eu que tô nesse mundo, eu vejo cada golpe que as aham, empresas e as pessoas caem,
que é assim, um negócio espetacular. Cite um. Teve um caso até recente de Você, uma. você trabalha mais com empresas, né? Isso. A sua empresa, ela é focada mais A gente em trabalha empresas. mais com proteção de dados das Aham, empresas. certo. Hoje, o que tem valor para a gente é o nosso dado, para É. as empresas também. Então, a gente tem um caso recente que uma empresa sempre fazia compras para fora, compras de fora de insumos da Coreia, e eles conseguiram, identificando, né, uma pessoa que é quem fazia esses pagamentos, começaram a assediar com vários e-mails essa pessoa. E ela clicou em um deles, que eram e-mails falsos, que são e-mails phishing, que todo mundo recebe aí Aham, é. bastantes. Então, o que que eles fazem? Eles vão mandando vários assuntos diferentes até que a pessoa se interessa por um e clica ali, que é os phishings, que é a Aham, pescaria, né? é. Então, acaba que vira uma vítima. E aí, instalou-se um vírusinho naquela máquina, que é um malwarezinho, e começou a monitorar o que que essa pessoa fazia. Então, identificou que todo dia X ela fazia pagamentos de boletos para essa empresa de fora do Brasil que eles compravam os insumos. Certo. Aí, no dia de pagar o boleto, a pessoa que tinha acesso à máquina excluiu o boleto original, fez um igualzinho, um e-mail Meu igualzinho, Deus. e aí pagou-se um boleto de alguns A milhões. sua empresa acompanhou isso? Aí a gente fez a forense depois, que é para Ah, identificar, tá. porque aí pagou o boleto, né? Exatamente igual, idêntico ao original, não muda nada, perfeito, com alguns milhões de reais aí, e até que se descobre que era um boleto falso, foi porque depois de alguns dias, né, o fabricante Aham. original falou assim, mas você não me pagou, eu não mandei a carga. Aí o cara, mas eu paguei. Aí até que você vai puxar ali todo o histórico, ver o que que aconteceu, o dinheiro já evaporou, já sumiu. É. Então é muito difícil recuperar. Teve um caso também de uma prefeitura no interior de Goiás. Não sei se você acompanhou também, né? Que pegaram milhões da conta da prefeitura. Acho que o banco devolveu depois, fez uma auditoria. Você acompanhou esse caso? Esse específico não, Não. mas esses casos de ataques a empresas Ah, acontecem diariamente ah, aqui no nosso estado, no Brasil inteiro. aham. Só que isso não vira notícia porque vai a reputação da empresa junto, Exatamente. vai algumas pessoas, É. então, mas isso acontece demais. Então, a gente vê muitos golpes relacionados ao WhatsApp, a Aham. clonagem de Instagram. Esses são golpes pequenos porque ali são golpes mais fáceis e eles Uhum. não trazem tanto lucro para os bandidos, igual, por exemplo, atacar uma empresa, igual como esse exemplo que eu citei, que foram Aham. alguns milhões. Sim. É um golpe mais demorado, mais arquitetado. Aham. Eu gostaria, Tiago, que você explicasse para gente aquele golpe aonde os golpistas, claro, eles criptografam, não sei se a palavra é essa, os dados da empresa, né? E depois, para devolver esses dados, ela pede um Um valor, um resgate. resgate estrondoso, isso. Eu gostaria que você explicasse como funciona, até para a gente entender melhor isso. Esse golpe ele vem através de um vírus. Chama-se ransomware. Aham. O que que ele faz? Ele criptografa todas as máquinas e servidores da empresa. E aí ele aparece uma mensagem e fala, ó, tá tudo travado aqui. Se você quiser continuar trabalhando, você precisa pagar aqui para mim. E ele te dá um tempo, normalmente é 48 horas. Então você Mesmo? tem que pagar em Bitcoin, que não é rastreável, não é possível depois bloquear. E aí você tem um tempo para pagar para poder recuperar essas informações. Então, se o Aham. seu backup não funciona, se você não previu isso, que hoje tem que ser previsto pela sua equipe de segurança, você acaba perdendo todas as informações. E não é nem isso, é o tempo que você fica parado, né? Imagina uma Aham. empresa parada 2, 3, 4 dias ali. E aí, antigamente eles faziam só isso. Agora, com a evolução, o que que eles fazem? Eles pegam os seus dados, criptografam, mandam para a Deep Web e falam assim, ó, se você não me pagar, além de você não recuperar, eu vou publicar todos os seus dados na internet para todo mundo. A empresa fica louca. A empresa fica louca porque isso É, choca com a Lei Geral de Proteção de é. Dados, vazamento de informação. Então você tem altas penalidades, são Aham. sanções altíssimas, né? Que a empresa tem que pagar. Então a empresa ela precisa se preocupar bastante com isso e Aham. ter ali um controle do que acontece com essas informações. E hoje existem já ferramentas, né, que você trabalha que faz essa proteção, que impede isso. Eu acho também que às vezes tem que ser uma formação, uma educação, não é? Com os colaboradores, com os funcionários, né? Uma formação também, além de todas essas proteções. Acho que você fale melhor que eu sobre isso, né? Isso é cultural. O É, brasileiro, até pouco tempo atrás, ele aprendia muito pela dor. Então, primeiro ele tinha que passar por uma situação dessa é, para depois ver que isso não era uma despesa, era um investimento. aham, Preocupar-se com a segurança da informação. Só que isso vem mudando. Então, com o uso de inteligência artificial, os golpes vão se aprimorando aham, e as empresas também começam a ver valor em ter o seu dado protegido, porque isso acaba que ajuda como marketing, o é, cliente se sente mais confiante.
Então, acaba que isso é meio que cultural e vem crescendo bastante, vem diminuindo. Antigamente era muito caro manter uma equipe Aham, de segurança, sistemas de segurança. aham. Então, isso vem diminuindo também com a facilidade da tecnologia. Quando aparece, algum problema, de vírus e você age ao contrário, você age sob demanda? Ou você tem uma prevenção, a sua empresa tem uma prevenção antes? Assim, a gente está imaginando que vai ter um ataque e tal, não, tem evidências, como é que funciona isso? Então, a gente tenta sempre Estar à antecipar, frente, né? sempre estar à frente. Então, a gente oferta sempre para os nossos clientes para que eles estejam protegidos com pelo menos o que a gente fala que é as melhores práticas. Então, Aham. tem sistemas de segurança que são básicos que uma empresa tem que ter, um Uhum. antivírus corporativo, que é diferente do antivírus doméstico, um firewall, o backup, por se alguém criptografa os seus dados, você conseguir recuperar e não precisar pagar ali um resgate. É. Então tudo tem todo um ciclo ali, camadas de segurança, dependendo da importância dos dados para você. Mas quando acontece aí, é o que eu disse, que às vezes algumas empresas Uhum. ainda aprendem pela dor. É. Aí tem todo um trabalho de identificar de onde que veio, para onde que foi, e depois, né, fechar aquela porta para que não aconteça novamente. E geralmente acha essas pessoas? Você- Sabe de onde está vindo? A gente não acha as pessoas, a gente sabe como é que foi feito para não acontecer É. novamente. Porque o que acontece é que esses ataques, eles são feitos normalmente por pessoas que estão fora do Brasil, Aham. ou se estão no Brasil, eles fazem um percurso porque a gente consegue identificar, por exemplo, a última ponta. Aí tem um negocinho que chama proxy, que é onde eu Aham. ofusco isso. Certo. Então eu faço uma conexão para a China, depois para o Japão, depois para a Rússia, depois para outro lugar e eu venho para o Brasil. Aham. Então a gente seguir isso de volta, acaba que ele vai se perdendo. Aham. Então a gente até sabe como é que foi feito, mas dificilmente a gente identifica de fato a pessoa. Certo. Ficou famoso também recentemente agora, ainda está acontecendo, o jogo do tigrinho, aonde muitas pessoas estão perderam valores altíssimos com esse jogo. Como é que é? Como que funciona esse jogo e por que que as pessoas caem tão fácil nele? Tá acontecendo duas coisas. Primeiro é que as pessoas estão se queixando que elas estão sendo assediadas nas redes sociais. Então, está incluindo ali em grupos do Tigrinho, muitas solicitações de amizade por perfis fakes, que Aham, são feitos por robôs ali. Então, tem uma quantidade absurda desses perfis, adicionando as pessoas e convidando elas a se unirem, que elas vão ganhar ali um valor para também trabalhar, né? Convidando mais aham. pessoas. Então, esse ponto está acontecendo bastante. Então, teve várias notícias referentes a isso. E também a pessoas que estavam ali divulgando de forma falsa, né, em perfis falsos, que estavam ganhando. E isso era o que induzia as pessoas a ganhar. Então, tinham perfis que eram chamados perfis viciados, Aham, onde a pessoa filmava, ó, ganhei 500, ganhei 1.000, e em 4, 5 rodadas ganhava 20 mil reais. aham. E tem vários casos sendo investigados, mas isso tudo volta lá no começo, onde eu comentei que é muito importante a gente se atentar e a gente entender que não existe o almoço grátis, a gente precisa desconfiar disso. Aham. Teve uma corrente que começou, mas acabou até rápido aqui em Goiás, que era uma corrente onde você depositava um dinheiro e depositavam para você em até 2 horas o dobro. Então você depositava R$ 100, vinha 200. Aí você depositava 200. Então isso não acontece, Não gente. acontece. Não existe Não essa existe taxa de isso. juro. A pessoa que faz isso, ela tem que entender que a probabilidade de ser um golpe é muito grande. Aham. E quais são os golpes mais frequentes, no país hoje? Vamos restringir somente ao Brasil. Usando a tecnologia, usando a internet, quais são os mais recorrentes? Hoje, o que tem a melhor taxa de sucesso são os phishings, que são os e-mails falsos que a gente recebe. Aham, Então, existem golpes que são em massa, onde eles disparam ali uma base grande para várias pessoas e aham, algumas caem, né? aham. A taxa de conversão é menor. E tem os golpes que são direcionados. Esses golpes, por exemplo, a gente teve vazamento de toda a base do SUS. Certo. Então, isso está na Deep Web. Quem conhece, quem conseguir entrar na Deep Web, consegue, por exemplo, ter dados de todos os brasileiros. Então, tem nome, CPF, endereço. Então, o que os bandidos fazem? Pegam essa base e começam a fazer os phishings usando Uhum, inteligência artificial de forma mais direcionada. uhum. Então, se eu sei que a pessoa tem um determinado perfil, gênero, idade, vai mandar e-mails ali, Que vai dar certo, né? a taxa de É. sucesso é maior. Então, os phishings são os que têm uma maior taxa de assertividade. E a gente tem os e-mails, a gente tem os golpes de redes sociais, que também ali estão no top 5, que é o WhatsApp, o Instagram, o Aham. Facebook, onde a pessoa consegue clonar ali uma rede social sua. E aí ela começa a pedir dinheiro para todo mundo que é amigo seu, emprestado, e começa a vender coisas muito baratas também ali, que também é um golpe, que não existe. Aquela geladeira por 300 É. reais, aquela televisão Smart ali É por 500 o golpe reais. 2 vezes. É o golpe duas vezes. Então aproveita-se que É. está na rede social de uma pessoa
e faz o que dá para fazer ali de forma irregular. Então, esses golpes são os que estão liderando ali em pessoa física. Você falou, tá na quinta posição. Quais são os outros? Você lembra? A gente tem os golpes que são os golpes hoje, que são de compras, lojas de internet, então são sites falsos. Então, esse golpe ele é muito interessante porque ele é mais sazonal. Então, a gente tem as épocas, por exemplo, Black Friday, onde todo mundo se dedica a comprar. Aham. Então, eles clonam a página, por exemplo, de uma loja e no domínio ali, que é o nome, né, o Aham. www, muda uma letrinha, aí passa desapercebido. Passa. Coloca um A a mais, Mas é um I. igualzinho. É uma cópia. Normalmente é um Ctrl-C, É Ctrl-V. igualzinho a página. E o que que eles mudam aí? A televisão que custa 5 mil por R$ 1.000. É, E aí o cara fala, não tem base, eu vou comprar aqui agora. E aí não se atenta, às vezes, nesse domínio, é. alguns pontos, né, que são ali mais simples, e acaba caindo também. Jogo de panela, então, tá um sucesso danado, Jogo né? de panela. O mais vendido no Mercado Livre é rodinha de skate. Então os caras clonaram algumas páginas assim, Aham, cara, e foram milhões de gente comprando. Vai saber por que que é rodinha de skate, né? aham, Mas é o que mais vende. Então tiveram um prejuízo ali muito alto. Algumas pessoas que compraram em sites paralelos. aham. Eu falei de jogo de panela porque quase todos os dias tem jogo de panela pra mim aí de R$ 47. Tem que Você vai, desconfiar. você vai no site oficial, ela custa R$ 2.000 o jogo de panela. Quer dizer, volta àquela conversa inicial nossa, né? Você tem que desconfiar, você tem que. Alguma coisa não tá certa. É a melhor opção, é sempre desconfiar e É. dar uma pesquisada. Pergunta para alguém, se Aham, você conhece alguém que tem um know-howzinho, que tem uma vivência melhor com tecnologia, manda o aham, link e fala o que que você acha desse preço aqui, desse aham, produto. é, Rapidinho também a pessoa te ajuda, é. mas tem que desconfiar, não existe almoço grátis. Você falou várias vezes em Deep Web. O que é Isso. Deep Web? Deep Web é uma internet que ela não é navegável pelos navegadores que a gente usa. Então, hoje a gente abre o nosso Google Chrome, o nosso Firefox, digita ali um domínio, né, um domínio qualquer, um www, a gente tem acesso àquela informação. Uhum, A Deep Web são sites que não ficam disponíveis ali, que a gente não consegue acessar. A gente precisa fazer um outro caminho para acessar essas informações que normalmente elas são mais difíceis de Você serem. acessa? Eu acesso. Existe um Eu, navegador que eu acho que você precisa acessar, né? Até pelo o seu serviço, né? A sua. isso, É, a natureza do que a gente faz exige, porque exige isso, né? como a gente faz ataques para É. empresas também, a gente simula uma equipe de ataque para Aham. ver se aquela empresa tem vulnerabilidades. Então existe um navegador que ele é muito conhecido que chama Tor, que a gente pode baixar e através desse navegador a gente consegue acessar esses sites, que são sites que ficam só na Deep Web. Aham. Não aconselho, Sim. é perigoso, então ali o É. seu IP pode ser rastreado, então você pode depois sofrer uma série de outras tentativas de ataque ali, né? Então, não. É um mundo sem lei? O que que é lá? Eu acho que ele até tem muitas leis, porque é muito organizado. É mesmo? A gente consegue ali ver que existe um padrão de organização muito forte na Deep Web. É igual na internet, a gente tem, né, as partes Aham. ali que são mais desorganizadas. E é um mundo onde normalmente acontece o que não pode acontecer ali Certo. à luz do dia, Na vamos ética. dizer assim, na ética. Aham. Tem muitos sites também que são sites bons, então a gente consegue ver ali sites de livros, de músicas, de poemas, então Aham. tem informações que o pessoal coloca ali. Aham. Mas quase sempre são informações que são ou pirata ou são informações de criminosos. Então essas bases de dados que vazam não só eu comentei do SUS, que é uma Uhum. notícia pública, mas tem de muitíssimas empresas. A gente tem um caso público também de uma emissora que teve toda a rede criptografada, não pagaram o resgate, e eles colocaram ali, então você consegue ver o passaporte dos jornalistas, a identidade, a troca de e-mails, então você consegue ver ali a vida de pessoas dentro desses sites aí na Deep Web. Essa emissora não quis pagar o resgate. Não quis pagar e tiveram todos os dados vazados. Mas aí foi só vazado. Eles tinham os dados, Conseguiram recuperar recuperaram e não estava. através de um backup que eles tinham. Aham. Aí é menos ruim, né? Mas Aham. você acaba tendo problemas também, porque a Lei Geral de Proteção de É. Dados fala que você é responsável por esses dados. Então, se vazou, Aham. aí vai comer algumas multas ali. Certo. A polêmica da urna eletrônica é segura? Não existe segurança 100%. Então, por mais que seja, né, uma rede separada, não está Aham. conectada à internet, até o próprio relatório do Exército já foi feito algumas vezes, né? Inclusive, fizeram uma máquina virtual da urna eletrônica e colocaram para ver se conseguiam hackear, né? Isso. Poucos É, minutos já conseguiram. tem uma sessão, um momento, não tem, que chamam as pessoas para tentar invadir a urna, não Sim, tem? sim, Você já teve isso. participou? A gente não participou, Não. mas conseguiram invadir em poucos momentos, em poucos minutos. Aham. Então, teve esse teste que foi feito.
E o que acontece com a urna eletrônica, que é a base da segurança, que a gente ainda fala que é confiável, é porque ela usa um nível de criptografia muito alto. Aham, Então, por mais que você consiga ter acesso àquela informação, ela está criptografada. O certo. tempo que você gastaria para decriptografar é maior do que o tempo de apuração. Então, você gastaria ali, por exemplo, alguns dias ou às vezes até semana para conseguir fazer essa Aí a decriptografia. apuração da eleição estava Aí pronta já. já aconteceu a apuração. Porque fala muito na hora que vai pegar os dados e passar para outro computador. É aí que a desconfiança existe aí. Mas mesmo assim, Mesmo assim, é, ela tem um nível alto de criptografia e a gente entende que a criptografia é como na nossa senha. Cada vez que você põe um caráter especial, uma aham, combinação com. Cada vez que você faz isso, dificulta bastante a certo. vida do atacante ali do outro lado. Aham, Tanto é que uma senha com 6 dígitos, por exemplo, variados, assim, número, letra, caráter especial, levaria-se, por exemplo, um ano. Se você aham, aumenta isso para 10, já vai para, sei lá, 1000 anos o aham, tempo de criptografia. Então, é muito exponencial a certo, segurança que isso traz. certo. Os carros hoje também, eles estão conectados de alguma forma, né? E eu estava lendo uma certa vez sobre o quão é perigoso ter a invasão no sistema de um carro e você estar dirigindo esse carro e de repente você perder o controle dele. Não sei se os carros nossos de 2023, 24 têm essa tecnologia, mas isso também já chega até os automóveis, não chega? Não só até os automóveis, mas para quase tudo que está sendo fabricado agora. A Aham, nossa geladeira, ela tem conexão com a internet, o nosso aham, micro-ondas, eh, a nossa TV. Então, os carros, eles têm ali um nível de proteção maior porque a gente lida direto com a vida, né? aham, Um possível erro ali. Mas uma consciência que nós precisamos ter, sobretudo com a nossa segurança, é que hoje a gente quer ter conexão em tudo. isso. Então, aquela câmera que a gente coloca na nossa casa, aquela babá eletrônica que filma o bebê, que você consegue ver pelo seu celular. Aham, Então, a gente precisa entender que tudo isso está conectado e a gente pode ser vítima ali, né, de algum hacker através de um desses dispositivos. Por isso que a gente precisa tomar alguns cuidados. Então, aham, sempre ter uma senha forte, ter cuidado com o que a gente posta, aham. porque muitos casos vazam-se credenciais ou vaza ali um começo de um ataque, porque a pessoa às vezes posta a foto do monitor e tem um post-itzinho ali com a senha. Ah, tá. E aí que começa. Então, a gente tem que ter cuidado com esses dispositivos e como a gente lida com essas informações. Aham. Você falou aí das câmeras, né, da residência da gente lá, né, que você coloca para monitorar. Muitas delas, as imagens são salvas nas nuvens, né? Uhum. E vai um hacker lá e pega essas imagens e publica essas imagens aí. Que eu faço com uma situação dessa? Eu processo quem? O provedor que eu hospedei? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que todas essas ferramentas, elas normalmente trazem soluções de proteção. É a Certo. gente que às vezes não habilita. Ah, Por tá. exemplo, quando você compra uma câmera dessa, ela te dá a opção de pôr senha, de pôr um duplo fator, ou seja, sempre para acessar vai chegar um SMS. Só que às vezes a gente não habilita, ou quem Entendi. instalou para a gente não habilita. Aham. Uma vez que é feito o estrago, eu falo que esses incidentes de segurança, eles são mais ou menos como uma barragem. Uma barragem que se rompe ali, ela faz um estrago, dificilmente você consegue retornar ela para o estado original. Então, se é algo doméstico, a gente infelizmente não tem muito que a gente possa fazer, né? A gente pode reclamar com o fabricante algumas coisas. Quando a empresa aí tem todo um trabalho que precisa ser feito, porque tem várias legislações que Uhum. impactam ali, né? Dependendo do tipo de vazamento, do prejuízo que tem. Aham. O maior caso mundial de vazamento de dados, qual é? É, A é, gente tem o do Facebook, né? é, Que vazou dado de praticamente todos os usuários. E a gente pega ali acho que são pouquíssimos países que não têm o Facebook, que na época não tinham o Facebook como aham. sua principal rede social. E aí eles vazaram dados não só para algumas empresas, mas também para o governo, né? Então a gente teve a Cambridge Analytics, que era a empresa que recebia essas informações e atuava diretamente nas eleições de alguns países. Esses dados são vazados e vendidos para alguém, para empresa? Como é que é? Hoje o que é dinheiro para as empresas são os dados, tanto Aham, das empresas quanto dos colaboradores. Então, quando você baixa o joguinho grátis, o aplicativo que faz alguma ação que é grátis, é porque o produto é você. aham, Então, às vezes você baixa ali uma calculadora que é diferente e ela pede acesso à sua galeria, ela pede certo. acesso à sua localização. Então, ela gera uma massa de dados sabendo qual que é o seu comportamento, que horas que você acorda, que horas que você dorme, onde que você mora, qual que é a sua idade. E Aham, tudo isso é enviado para outras empresas para que eles trabalhem e direcionem o marketing para você. Então, hoje o aham, marketing da internet ele é muito direcionado. Dificilmente você recebe um anúncio
que você não tem interesse. Aham, É igual a gente fala que os nossos celulares estão escutando a gente, né? aham, Então, eu falei aqui que eu preciso viajar para Espanha. aham. Do nada, me aparece aqui uma passagem na promoção, uma roupa que é uma roupa de frio. Então, tudo isso está sendo monitorado. E os dados é o que gera valor, que é o que o Google faz, que é o que o Facebook faz. Por isso que eles investem milhões e bilhões, né, no É, desenvolvimento dessas plataformas e ofertam para nós de graça. aham. É, os aviões, as aeronaves, ela tem uma parte lá também que é o piloto automático, né? Toda uma tecnologia ali de inteligência, vamos dizer, artificial também. Há a possibilidade de um hacker invadir o avião no ar e descontrolar ele? Não, aí já é bem mais difícil porque É. são sistemas que eles são, por mais que ele seja automático, são sistemas que a gente fala que são autônomos. Ah, tá. Então ele tem como se fosse uma rede, tanto de inteligência quanto uma rede específica que ela, normalmente quando ele está em produção, ele não recebe informação ali, né, Externa. externa. Então é bem Igual mais a urna eletrônica. igual a urna Ela está em eletrônica. produção e não tem conexão com nada. Exatamente. Ela não tem conexão nem de rede, nem com a internet, por exemplo. Aham, Então, quando você está ali em solo, aí você tem conexão para atualizar, para pegar a telemetria do que aconteceu. aham. E você até, quando precisa de uma comunicação, isso vai para um sistema paralelo e esse que faz a comunicação. Ah, sim. E o que está por vir na segurança cibernética, nos ataques, nos hackers? O que você imagina? É, a gente está passando por um momento de transição na parte de tecnologia. Então, tudo que a gente vê é muito novo. Aham, Eu até estava conversando com um cliente outro dia, até estava me questionando o que que a gente está fazendo e o que que a gente espera em relação a ataques cibernéticos, né? aham, Tanto para empresas quanto para a população. E o que eu disse é que a gente está fazendo de acordo com o que vai acontecendo, porque tem muita coisa nova aham. surgindo. Se a gente pensar que em menos de um ano a gente começou a usar chat GPT Foi. e outras inteligências artificiais, que praticamente elas dominaram e fazem parte hoje da nossa vida. É. Então ninguém estava preparado para isso. A Aham, gente até usava, mas de forma inconsciente. Hoje a aham, gente está usando. E tá tudo mudando. Então a gente veio com o chat GPT que nos ajudava com texto, depois apareceu que ajuda com imagens, agora já nos ajuda com vídeo, já tem outras que estão automatizando tarefas. aham, Então, na questão de ataques também começou dessa forma e está surgindo coisa nova. Então, as maiores empresas de cibersegurança, elas também estão atuando assim. Então, conforme vai tendo lançamentos e novidades, elas já vão se ajustando aham, para poder acompanhar esse mercado, porque o mercado está muito acelerado. Eles falam que a tecnologia ela dobra de capacidade a cada X anos, 3 ou 4 anos. Então, imagina como será daqui 4 anos, se a gente vai aham, pegar tudo que a gente teve e dobrar de capacidade em aham. poucos anos. Então, está acontecendo tudo de forma muito rápida. E o que a gente É, está fazendo o principal que nós temos que fazer, nosso papel como usuário e como fornecedor, aham, é ficar acompanhando e se adequar a esse momento. aham. É preocupante isso, né? E qual que é a sua orientação para gente, pessoa física mesmo, né? Para eu me prevenir. Você já falou várias coisas aí que eu anotei todas, mas eu fico muito preocupado ainda. No início você falou aí da clonar minha voz e ligar para meu parente e o cara vai acreditar mesmo, né? Que sou eu. Há uma orientação assim para a gente sair daqui pensando nela. O que eu penso é que a gente precisa conhecer sobre inteligência artificial. É um ponto onde está Uhum, substituindo muitas de nossas funções. Por exemplo, lá na nossa empresa, praticamente todos os departamentos usam. uhum, Então, isso facilita, economiza muito tempo das aham, pessoas. Então, você precisa acompanhar para saber onde que você vai encaixar isso na sua vida. Não é se você vai ou não vai, é quando. Que você precisa começar. E quanto antes você começar, melhor. Então, a uhum, gente precisa conhecer para usar na nossa vida pessoal e na nossa vida corporativa também. Quando eu estou trabalhando ali, o que, que eu consigo melhorar, me destacar usando aham. inteligência artificial. E o segundo ponto é que cada vez está mais complicado a gente ficar na internet porque tem muitos golpes. Então a gente Sim. tem a inteligência artificial que nos ajuda a ser mais produtivos e uma série de outros fatores, viver de forma mais saudável. Então você pode ir lá no chat GPT e pedir uma dieta, você pode pedir um treino que ele faz para você. Aham, Mas a gente tem do outro lado ali os atacantes, que são os bandidos que também estão utilizando. aham, Então sempre desconfie, tudo que você vê na internet. aham, Aquela ligação que você recebeu, não conhece, não passe informação, tenha cuidado. Cuidado onde você clica, cuidado com as informações que você posta na sua rede social, com as informações que você posta, né, na internet de forma geral. O que eu percebo é que as principais vítimas são aquelas que não acreditam que vão ser vítima. Todo sim. mundo conhece alguém que foi vítima de rede social, teve o WhatsApp clonado, Instagram, comprou alguma coisa em um site fake, Uhum. mas ela acha que não vai ser
vítima, que ela é Aham, muito esperta. E aham. essas são as pessoas que acabam caindo. No momento que você baixa a guarda ali, é quando você sofre ali uma penalidadezinha. Então, É. Hoje está muito comum também o pagamento com cartão de crédito e débito por aproximação. É seguro? a vantagem, a grande vantagem é de você não expor, por exemplo, a sua senha. Então, ele é muito seguro até porque é para compras menores. Então, são Aham, compras, quando é uma compra mais alta, ele te pede a sua senha. aham, Porque o que estava acontecendo bastante? Você entregava o seu cartão ali, por exemplo, numa época de festivo, um carnaval, por exemplo. A pessoa às vezes trocava o seu cartão, você pagava ali, ela via você digitando a senha, ela trocava o seu cartão, você nem percebia. aham, Até que você percebesse ali, já tinha passado várias compras ali no seu nome. uhum. E dependendo da situação, é muito mais seguro. Até os bancos indicam, né, que você use aproximação para essas compras menores. O próprio banco tem uma garantia pra gente, né? Porque tem o Sim, perfil da gente, né? Você sabe, eles sabem onde eu gasto, aonde eu vou, a média de compra de gasto que eu tenho, né? Isso serve exatamente. como defesa da gente também, né? Eu tô falando isso porque eu já tive compras no meu cartão que eu não reconhecia, que eu não reconheci. E eu liguei na prestadora e falei, não, aí tirou na hora, O porque. próprio banco sabe quando é Foi, um, não, quando é não foi um você possível mesmo, não. golpe, porque ele tem um comportamento. Mas a questão da senha tem um outro lado também que, dependendo da sua rotina, é Aham, interessante desativar. Por exemplo, quem anda de ônibus, tem um golpe que é muito famoso que as pessoas têm a maquininha e ficam encostando ali perto da bolsa, olha perto da só. carteira. Se Aham, tiver habilitado o seu cartão, ele coloca lá R$ 10 e fica aproximando ali. Às vezes passa um, aí ele vai e coloca mais 10. aham. Então, dependendo da sua rotina, você tem que manter desativado. Por exemplo, se você vai entrar em um lugar que é muito movimentado, que é apertado, tem muita gente, o ideal é que esteja desativado ali. E aí você passa pelo celular, você passa pelo relógio, mas desabilita o do cartão. Então tem muito a ver com qual que é a sua rotina, qual que é o meio que você está ali para você saber qual que é a melhor estratégia. O seu é habilitado ou desabilitado? O meu é habilitado. Então eu vou seguir você. Uma Você facilidade. que é o chefe, você que tem sabe da segurança. Hoje eu uso só no celular, então É, praticamente é no celular. Praticamente a gente não vê dinheiro, não. muito difícil a gente ver cédula hoje em dia. É. E cada vez mais agora com o real digital vai diminuir bastante ainda. A gente quase não vai ver dinheiro. Então guarda uma nota de 50 que isso ainda vai valer muito dinheiro. Qual que é a previsão do real digital? Você sabe? Já está em fase de teste. É? O governo não tem uma data específica para lançar. E a gente acredita que vai ser como a LGPD. Eles colocam uma data, mas vai fazer mais teste, vai dando algumas prorrogadas, porque tem que sentir o mercado, Aham. tem que ver como é que vai ser a adesão. E sempre no momento desses lançamentos ali, tem-se novas funcionalidades, features que acaba que vão prorrogando ali. Mas já está saindo do forno. Como que vai funcionar? O real digital é praticamente uma criptomoeda. Ela vai funcionar de forma digital. E o governo vai ter o controle sobre algumas ações. Então, por exemplo, eu te compro um imóvel, eu consigo fazer o pagamento do imóvel, mas você só recebe esse dinheiro quando eu assino ali a escritura, por exemplo. Então, ele fica retido até que, por exemplo, eu receba aquele bem. Então, isso vai ajudar bastante a evitar fraude de compra de veículo, compra de imóvel. São fraudes que acontecem bastante, são fraudes mais elevadas. E também vai ter um controle maior sobre da onde que veio e para onde que vai o dinheiro. Então, a Aham. ideia, enfim, do governo é para poder facilitar até para começar a diminuir ou eliminar talvez um possível imposto de renda. Porque você já tem todo o Já tem dinheiro tudo, né? mapeado, É, talvez até não mapeado. precisaria. É. Em Ele vez já de, sabe exatamente o que que eu estou fazendo com meu dinheiro, né? em vez dele te pedir o imposto de renda, ele te manda, fala, toma aqui o seu imposto de É, renda. que ficou excedente, né? Exatamente. Tem aquele golpe também da vinda do carro, quando anuncia um carro, não tem? E vai, olha o carro, leva outra pessoa. A gente precisa alertar sobre isso também, que teve um amigo meu, inclusive, que quase caiu. Esses sites de vendas é onde eu falo que o ser humano ele tem cada ideia, né? É, Esses sites de vendas, então tem os golpes ele que tem eles cada ideia, foi boa. que cada ideia pro mal, mas pro bem também. A gente não pode ser pessimista. Mas nesses golpes, por exemplo, eles intermediam, o bandido ele intermedia a venda. Então o que que ele faz? Você faz o anúncio do seu carro, o bandido vai ali, clona o seu anúncio, faz um anúncio exatamente igual, pega a foto do seu carro, a descrição. Quando alguém se interessa, ele fala assim: "Eu vou te levar lá para ver o carro, mas aquela pessoa tá me devendo ali o dinheiro, então se você gostar, você me avisa que eu vou intermediar para Ah, você". sim. Aí te liga o bandido e fala: "Ó, vou te levar aí um primo, mas ele tá me devendo um dinheiro, então você negocia comigo". E aí a pessoa vai lá e conhece o carro de verdade, do Aham. dono de O dono de verdade, verdade, né? mas na hora de pegar, na hora de combinar, ele fala assim: "E aí, que dia que eu posso buscar o carro?". "Já paguei pro fulano tal".
já dei entrada para aquele fulano Aham, lá. E aí o dono do veículo não tá nem sabendo disso. aham, Então, o bandido ele se coloca como intermediador, as partes não se conversam porque ele pede para não. aham. Ah, E aí é onde a gente tem que ter esse cuidado, por exemplo, que o Real Digital resolveria. Ou seja, se eu fizer um pagamento, Ficaria fica bloqueado bloqueado e até. só cai na conta quando for transferido. Então, isso Aham, vai estar interligado, por exemplo, com o Detran. aham, O carro transferiu para o nome do A e já o dinheiro cai na conta do B. aham. Então, nesse ponto ajudaria bastante. É aquele negócio, é ficar atento. Hoje Ficar em dia atento. tem muita possibilidade da gente ser vítima. Tiago, eu tenho uma curiosidade muito grande. Onde ficam os data centers dos bancos? Porque é um negócio monstruoso isso, né? Uhum. Eh, Dados demais, a movimentação por segundo, milhões de movimentações por segundo têm que ser guardadas, né? Onde eles ficam? Em diversos continentes? Debaixo do chão? Então, a gente fala que o data center é a nuvem, Sim. a cloud. Por que que a gente fala nuvem? Porque a nuvem, a nuvem que fica no céu, ela não tem um formato específico. E ela não tem um lugar. Ah, tá. Então, Por isso surgiu a, por isso é o a, conceito de a nuvem. analogia, né? Exatamente, É. porque normalmente os bancos eles têm data center próprio. Eles têm nas suas infraestruturas, às vezes centralizado, por exemplo, São Paulo tem muitos data centers dos bancos. Eles têm data centers menores que são de redundância, ou seja, pegou fogo, queimou uma Tá máquina, está replicado replicado ah, ali. em outros. Inclusive, pela característica, as normativas financeiras, eles têm que ter pelo menos 3 ou 4 réplicas desses Aham. data centers. Mas sempre que a gente usa esse conceito de nuvem, é importante saber que a gente fala nuvem porque a gente não sabe o tamanho, não sabe o que tem lá dentro, mas a gente sabe que ali tem dados e servidores. A gente não Aham. sabe qual que é o sistema que eles usam, mas daí veio esse conceito. A gente não Sim. sabe nem o formato, nem onde é que tá. Aham. Mas aonde fica esse data center dos bancos? Fora do Brasil, no Brasil? Eu sei que você não tem isso, mesmo que você tenha, você não pode dizer, talvez, né? Mas assim, é um negócio curioso, né? As grandes empresas, elas têm isso como um dado confidencial. Onde é Aham. que fica? Até mesmo porque empresas de data center próprio, eles armazenam dados de muitas empresas e às vezes de órgãos públicos. Então, por Sim. exemplo, numa possível guerra igual está acontecendo aí da Ucrânia e Rússia, Aham. é um alvo de ataque porque Sim. você neutraliza ali. Aham. Mas normalmente os bancos eles têm data centers próprios, então fica a maioria deles fica na sua sede. Aham. Como que essas grandes empresas, vou citar aqui a Amazon, que é um e-commerce monstruoso, né? Tem usado a segurança cibernética. Como é que ela lida com isso? Porque é o dia todo, né? O dia todo. É, a- essas big techs, Aham. elas investem muito em segurança. Então, eles têm muitas camadas de proteção. Normalmente, essas camadas ficam dentro dos data centers. Aham. As camadas que a gente fala são camadas físicas e são camadas virtuais. Então, tem ali equipamentos físicos que vão fazer essa proteção e softwares. A gente fala de firewall, de antivírus, softwares específicos para segurança de dados, gestor de identidade, então saber se aquela pessoa, se aquele dado realmente é desse usuário final, Uhum. e aí eles colocam dentro dos seus data centers. Então eles têm data centers próprios, compartilham data centers com outras empresas, alugam data centers Aham. também. Salvar o número do meu cartão de crédito em um site de compra é seguro? Então não é seguro porque a gente depende muito da segurança dele. Sim. Inclusive, muita gente pergunta isso e não é seguro salvar no navegador, porque o navegador ele pede para salvar É nossas mais senhas. vulnerável, né? É muito mais vulnerável. É. Tem alguns ataques que a gente faz, que chama os ataques de dump, onde uma vez que eu tenho acesso à máquina, eu consigo puxar todas as senhas, cartão, tudo que está salvo naquele navegador. Então, muita gente usa o Chrome, o Firefox, toda vez que você faz uma compra, ele já te pergunta, quer salvar aqui os dados do seu cartão? Porque na próxima ele preenche automático. Então vamos entender. Eu salvar no navegador não é aconselhável, Não é, mas num site de uma Big Tech que eu tenho confiança, tudo bem. Então, não é que eles salvam, é que você tem que inserir os dados para fazer a compra. Na verdade, ele fica salvo ali um pedaço. Por exemplo, o CVC, que é o código que tem atrás ali, por exemplo, eles não salvam. Mas já fica salvo ali no seu histórico, no seu carrinho, por exemplo, para que nas próximas compras, para muitos sites isso não é nem opcional. Quando você faz a compra, como ele já entende que precisa do seu dado para concluir o pagamento, e tem algumas leis que obrigam ele a guardar esse dado por um tempo, até para justificar, né, como é que foi essa compra. Imagina que você reclama ou pede uma nota, um extrato, uma comprovação Aham. daquela compra. E não é que não é seguro, é que a gente depende da segurança daquele site. Na Amazon não pede nada. Não pede. Não. Eu faço uma compra aqui agora, eu só clico, ó, confirmar, confirmar, pronto. É, Depois de amanhã você recebe o pedido. a Amazon ela tem uma peculiaridade, sobretudo fora do Brasil, que ela tem uma veia muito forte em venda.
Então, por exemplo, fora do Brasil, ela tem um negócio que chama compra em um clique, que é lá o É. Buy One Touch. Ah, Então, ela entende todo o seu comportamento por tudo isso que a gente falou aqui. Então, ela sabe onde é que você vai, o que que você é. acorda. Tudo que você O busca, aparelho celular meu, né? tudo que você fala É. perto de uma Alexa, Aham. eh, tudo que você busca na internet, você está pesquisando ali um livro, colocou no carrinho, tirou, colocou no carrinho, tirou. Lá nos Estados Unidos, esse livro ele chega para você sem você ter comprado, e aí você tem a opção de ficar com ele ou recusar. Ou seja, se ela viu que você gosta muito de uma coisa, ela entendeu isso, chega para você na sua Isso casa. daria certo aqui? Ah, acho que sim, hein? É. Imagina que você tá namorando ali, comprar um negócio, e tá sem É, aquela já coragem. olhei várias vezes aquele livro, falei, ah, vou comprar depois. Vou De comprar, repente ele chega, fala, já ah, vou vou ler, pagar, vou vou pagar isso aí. começar a ler agora e É, vou, já olha, tá aqui mesmo. é, Então lá eles têm essa veia muito forte. Como é que eles fazem isso? Usando os nossos dados, são nossos dados. a nossa rotina, tudo que a gente faz. Tem um estudo que fala que o Facebook conhece mais de você do que a sua mãe, do que o seu pai, do que os seus parentes mais próximos. Então, num questionamento que eles fizeram, lá de 80 perguntas, o Facebook acerta 60. E as pessoas mais próximas de você acertaram 20, 30 Aham, perguntas. Então, ele conhece muito mais de você do que, às vezes, até você mesmo. é. Desde o início, nós estamos conversando aqui falando de comportamento, né? Da gente se cuidar. É, o Brasil hoje está mais evoluído em segurança cibernética. Qual que é a relação dele com os demais países? Em relação, assim, no âmbito global, Sim. o Brasil é referência em segurança da informação. Porque o nosso sistema bancário é um dos mais seguros do mundo. Aham. Em contrapartida, a gente tem os melhores hackers do mundo. Então, a gente pega a primeira fraude de conseguir clonar o chip de um cartão no mundo foi no Brasil. Olha só que notícia, né? Então, a gente exporta esse tipo de hackers, esse tipo de... não sei nem como que eu classifico isso, Aham. né? É um serviço que ele é nocivo, Um desserviço. é um desserviço para a sociedade, É. mas hoje a gente é referência em cibersegurança por causa disso. Então, eu acredito que a tecnologia ela vai acompanhando a necessidade da população. A gente vê ali que o carro elétrico, lá o Gorgel, há muitos anos não deu certo porque não era necessidade, não existia tecnologia na época. Aham. Hoje já está dando muito mais certo porque foi acompanhando. A gente vê isso nos antivírus, nas soluções de segurança. E eu vejo que esse acompanhamento ele vem pelo lado dos hackers também. Eu acho que a tecnologia de segurança ela evolui, porque às vezes o hacker passa um pouquinho na frente e vem ali quem defende, né, os antivírus, as empresas de defesa, depois recupera e passa um pouquinho na frente, os hackers. Então acho que isso é sempre uma briga de gato e rato Aham. que é necessário. E o Brasil, a gente tem um sistema bancário mais seguro do mundo. Aham. Então esse é um grande benefício. Esse hacker que clonou o chip foi pego? Foi. Foi pego? E na legislação nós temos penalidade para esse tipo de crime? Hoje vem mudando, É? várias leis foram criadas, a gente começa com a lei mais antiga, que é a da Caroline Dickmann, né? Aham. Que é uma lei não necessariamente de tecnologia, mas já fala de dados digitais, ou Aham. seja, fotos virtuais e tudo mais que foram vazadas. E a gente tem várias medidas provisórias, vários acontecimentos que agora estão incluindo o âmbito do crime digital. Então a gente pega Uhum. estelionato até alguns anos atrás, 5, 10 anos atrás, não existia ali um entendimento de como é que isso deveria ser apurado, porque às vezes era um meio digital, às vezes não conseguia provar ali uma perda, um prejuízo para uma pessoa você vazar uma informação ou ter acesso a uma Aham. informação que não deveria ser crime. Por exemplo, hoje a gente faz ataques de pentest, que é quando eu simulo uma equipe hacker atacando uma empresa. Eu Sim. gero um relatório. Mas se eu fizer isso sem autorização da empresa, isso é um crime. Ah, tá. Então, antigamente não existia Talvez, uma. talvez o entendimento seria que você realmente queria atacar aquela empresa, né? Exatamente. O entendimento seria esse. Então, quem está aprendendo É. essa parte de ataques hackers tem que ficar muito antenado nisso. Então, você não Aham. pode sair, por exemplo, tentando atacar site de empresa, Aham. porque se eles conseguirem te rastrear, isso é um crime e está previsto ali e tem uma pena para isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela tá certa? É confiável? É Ela, isso mesmo? a Lei É. Geral de Dados, ela é uma cópia, assim, melhorada, adaptada para o nosso ambiente Aham. da GPDR, que é a Aham. mesma lei europeia. Aham. Até é o que a gente usa como base. E ela tranquiliza muito em relação ao mau uso de dados. Aham. Então, eu até uso bastante o exemplo, que foi uma das primeiras penalidades, que mostra onde uma pessoa que comprou um apartamento,
Ela comprou um apartamento, ela começou a ser assediada por marceneiro, por arquiteto, por várias pessoas que começavam a ligar para ela: "Ó, você comprou apartamento, eu faço isso", a empresa oferecendo internet. Por quê? Porque a empresa que vendeu o apartamento começou a divulgar É, para os parceiros, de sim. forma não autorizada. Esse exemplo mostra como que funciona hoje. Então, a gente do nada começa a receber e-mail, WhatsApp de empresa que a gente nem conhece, Aham, porque em algum lugar o nosso dado foi compartilhado. aham, A LGPD ela vem para garantir que isso não aconteça, que toda vez que um dado for compartilhado seja com a nossa autorização, aham, e também para responsabilizar as empresas que armazenam o nosso dado, para que elas tenham cuidado. Então, toda a responsabilidade dos dados que eu armazeno é minha. Então, se vaza, o principal ali, a principal imposta ali sou eu. aham. A Nox 5, eu falei Nox 5, mas é Nox 5, né? NOC 5. Qual que é a atuação dela, para a gente já finalizar aqui e já te agradecer, Thiago. Então, a Nox 5 é uma empresa de segurança Aham, cibernética, a gente trabalha na parte de defesa, a aham, gente ajuda as empresas a manterem um ambiente seguro, aham, a continuidade dos negócios, oferecendo ali camadas de proteção. Então, a gente entende qual que é a camada de cada proteção, a maturidade de cada empresa, para a gente aham. poder ofertar ali a melhor opção. Inclusive, eu trouxe aqui uma lembrancinha para você, uma agenda. Muito obrigado. Aqui, muito obrigado. É isso então. Acho que foi muito proveitoso. A gente teria assunto para mais 10 episódios, né? Mas já está o convite para voltar, tá? Para o próximo. Eu espero que, com notícias boas, que nós estamos bem à frente, né, dos ataques, que se Deus quiser, a gente possa estar à frente. Tiago Sabino, ele é especialista, tem uma expertise muito grande em segurança cibernética. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Esse papel é importantíssimo, a gente conscientizar a população, levar informação, é muito importante e fico à disposição. Tá bom. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.